Divaldo, com relação à educação sexual dos filhos, como nós devemos proceder? O que você e a Joana nos dizem a respeito? A educação sexual deve começar no momento da educação geral. Os pais devem banhar-se com os filhos, para que eles curiosamente façam perguntas. E através dessas perguntas vão explicando as funções dos órgãos. Eles irão perceber a diferença entre o seu e o órgão genital do seu genitor, da sua mãe. E naturalmente fazem perguntas. E com a maior naturalidade, da mesma maneira que nós lhes dizemos quanto à alimentação e à saúde, nós lhes falaremos das funções sexuais. Mas dentro de uma naturalidade que a criança absorve de forma muito tranquila. Nunca antecipar informações que a criança não haja solicitado. Aliás, essa era a técnica da doutrina de Sócrates. Ele procurava dizer que educar é arrancar o conhecimento que já está dentro. A palavra educar vem do latim educere, arrancar de dentro. Porque ele acreditava que nós trazemos as informações do mundo das ideias. E a função do pedagogo, do educador, era despertar o interesse do educando para as suas interrogações. Quando saía pelas ruas de Atenas, na sua maiêutica, ele era interrogado pelos alunos e lecionava-lhes aquilo que lhes interessava. Mais tarde, na Inglaterra, houve uma escola de Summerhill em que a liberdade era total e os alunos procuravam somente conhecer o que lhes interessava. O projeto, que foi muito bom nos anos 60, falhou, mas nós deveremos educar de forma que, não antecipando as informações sobre o sexo, a criança não adquire a malícia. A malícia vem no momento quando os órgãos sexuais passam a ter as suas funções complementadas. Até então a criança é ingênua e nós manteremos a ingenuidade. Até o instante da primeira pergunta, do ciclo catamênico da menina, não deixar que ela seja surpreendida pela irrupção dos glóbulos que se partem dos óvulos, para poder não ter traumas e não ter que ocultar o que ela pensaria que seja uma tragédia. Nas poluições noturnas dos adolescentes, os pais deverão estar vigilantes para falar com naturalidade. E essa naturalidade lhes dará confiança para outras perguntas e para uma boa vida sexual. Divaldo, nos dias de hoje são poucos os momentos em que os pais estão com os filhos. Há uma necessidade de uma procura de recursos financeiros, a mãe saiu. Como resgatar este momento tão importante do diálogo em família? A mulher tem o direito da sua autorrealização. Eu sou profundamente feminista, mas quando ela assume a maternidade, assume também um grande dever. Tem o direito de ser uma grande executiva, então não seja mãe. Quando ela assume a maternidade, ela será uma grande executiva, sem prejudicar a maternidade no lar. Então deverá dividir o seu tempo de forma que a família mereça-lhe o respeito e a consideração que são devidos ao agrupamento familiar. Ocorre que muitas vezes os indivíduos vão à busca de trabalho para fugir da família, porque através dos recursos para dar conforto, dar coisas, porque não se querem dar. Quando nós nos damos, as coisas não fazem falta aos nossos filhos. Esses pais transformam-se em fornecedores. Dão à criança o velocípede, a bicicleta, depois dão a moto, depois dão o carro, mas não se dão, porque eles são emocionalmente imaturos. O relacionamento sexual procriou, mas não estavam preparados para a família. A família exige a presença dos pais, o diálogo constante. Não há funcionário remunerado, por mais hábil que seja, que substitua o abraço materno, o beijo, aquele momento em que a criança vai dormir e a mãe lhe canta uma balada, ou o pai, porque são tarefas que se devem dividir. Então, é uma sociedade egoísta. Não são necessidades. Porque se nós nos contentarmos com aquilo que temos, como diz Allan Kardec, com o necessário, o supérfluo será secundário. Nós focamos até agora muito na questão da maternidade, na questão da paternidade, mas eu gostaria que você comentasse conosco a questão do convívio conjugal, que é tão difícil, principalmente nos momentos atuais. Porque nós nos transformamos em máquinas de prazer. Um admirável sacerdote francês, Michel Quast, escreveu um livro muito bonito no passado, que se chama Poemas para Orar. Mais tarde ele trouxe um outro livro de psicologia e disse que a sociedade contemporânea criou indivíduos que perderam a alma. O grande filósofo francês Henrique Bergson costumava dizer que a nossa alma tem uma porção que não pode ser desprezada.
E essa porção que está sendo desprezada é aquela que diz respeito ao respeito, que diz sentido ao respeito que deve viger entre os parceiros. Toda vez que nós elegemos um parceiro, sempre o elegemos pela personalidade, a aparência. À medida que vamos penetrando, descobrimos a individualidade, as suas imperfeições, as suas dificuldades, que também nós temos. Então não há motivo para atritar, mas razão para dialogar. Depois vem uma insatisfação sexual. O sexo banalizou-se de tal forma e comercializou-se com esses protótipos artificialmente constituídos, com esses sex appeal que o cinema tanto divulgou e com os modelos que são padrões masculinos de sexualidade e padrões femininos de sexualidade, e que para exercer o sexo usam substâncias tóxicas e químicas, que o indivíduo, quando tem um relacionamento que dura, começa a saturar-se daquele relacionamento. E como não tem a coragem de enfrentar com tranquilidade, atrita, o que gera terríveis transtornos no seio da família, principalmente se tem a prole. E ao separar-se, inimizam-se. Quando deveriam separar, naturalmente, já que o relacionamento não é útil, procurem outros relacionamentos saudáveis. Mas entram aí as paixões. As paixões que demonstram que os indivíduos são muito imaturos. Eles estão procurando relacionamentos como quem procura coisas. E criaturas não são coisas. São seres muito complexos. Por isso que a doutrina espírita, ao abordar a questão da responsabilidade moral, é muito severa. Dizendo que toda vez que nós dilaceramos o sentimento de alguém, assumimos um karma. Podemos separar-nos, mas não podemos dilacerar a afetividade do outro. Muito linda essa sua frase final. E eu gostaria que você nos dissesse, nós já estamos terminando, né, o nosso programa, nos dissesse algumas palavras para aqueles que sofrem a separação dos entes queridos que partiram para a pátria espiritual. Eles apenas mudaram de roupa. Vale a pena confiar que eles viverão, porque estão vivendo. Se por acaso você colocar o seu pensamento em sintonia, esses seres queridos voltam e dialogam com você. Sugiro que faça silêncio interior ao invés do desespero. Joana de Anjos sugere-me fazer o silêncio para escutar as estrelas. E se lograrmos, escutaremos os seres queridos. Mantenha, portanto, paciência, confiança e certeza de que eles velam por nós. Muito obrigada, Divaldo, pela sua presença no nosso programa. Sou eu que agradeço.